but he gathers up all that's been lost in them other ages. All the truths that wasn't truly revealed yet. See, as the revelation comes, then he reveals those things in his day. If you want to read it, there it is, Revelations 10, 1 to about 4, you'll get it. All right. Então ele segue para outra. Oh, é um grande plano. Até que chega àquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo o que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, aí está, Apocalipse 10, 1 até mais ou menos 4, você entenderá. Muito bem. See, takes the book and of seals and breaks them and shows the seventh angel, for this alone the mysteries of God is the ministry of the seventh angel. Está vendo? Toma o livro de selos e os abre, e mostra ao sétimo anjo, porque isto somente os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Now we just come through the church ages with even history to prove that. It is the angel's message of the seventh church. All right. Agora, acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isso. Está vendo? É a mensagem do anjo da sétima igreja. Muito bem. Reveals all the mysteries that's been in the past. All the things in the past. Revelations 10, 1 to 7. That's the V. Revela todos os mistérios que estiveram no passado, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, 1 a 7, que é um de ser. I remember, in the days of the seventh angel, his sounding forth, blasting forth the gospel trumpet, he is to finish all the mysteries of God. Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Just like here come forth in the early church ages, we'll get it after a while, a doctrine, then it become a saying first, and then a doctrine, and then become a statute, then become a church, and through the dark ages. Do mesmo modo, aqui sai nas eras primitivas da igreja. Entenderemos dentro em pouco uma doutrina, e então tornou-se um dito primeiro, depois uma doutrina, e então tornou-se um estatuto, depois tornou-se uma igreja, e no decorrer da Idade Média. And out of the dark ages come the first Reformation, Luther, and he brought with him all kinds of mysterious things that happened during that church age, all back in there, but he never finished it up. Então, da Idade Média veio a primeira reforma, Lutero, e ele trouxe consigo todos os tipos de coisas misteriosas que ocorreram durante aquela era da igreja, tudo lá naquela época, mas não as concluiu. Then along come Wesley with sanctification, got some more of it, still never finished it, left loose ends everywhere, such as sprinkling instead of baptism. Então veio Wesley com santificação, trouxe um pouco mais, todavia não concluiu. Omitiu coisas por toda parte, tal como aspersão ao invés de batismo. And Luther took Father, Son, Holy Ghost instead of the Lord Jesus Christ, all these different things. E Lutero tomou Pai, Filho e Espírito Santo ao invés de Senhor Jesus Cristo, todas estas diversas coisas. Then along come the Pentecostal age with the baptism of the Holy Spirit. And they cabbage down on that. Now there cannot be no more ages. That's all of it. That's the Philadelphia, the Laodicea age. Então veio a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo, e eles ficaram nisso. Agora, não pode haver mais eras. É só isso. Essa é a Filadélfia, ou agora a era de Laodiceia. But then we found in the studying of the Scripture that the messenger to the age come right at the end of the age, every time. Mas então nós constatamos ao estudar a Escritura que o mensageiro à era vem bem ao final da era todas as vezes. Paul come at the end of the age. We find out that Irenaeus
come to the end of the age. Paulo veio ao final da era. Verificamos que Irineu veio ao final da era. Martin, end of the age. Luther, the end of the Catholic age. Martim, ao final da era. Lutero, ao final da era católica. And what? Wesley, at the end of the Lutheran age. E o quê? Wesley, ao final da era luterana. And Pentecost at the end of the age of sanctification, to the baptism of the Holy Ghost. E os pentecostais ao final da era da santificação, ao batismo do Espírito Santo. And at the end of the Pentecostal age, we are supposed to receive, according to the Word, as God helped me tonight to show you through here, that we are to receive a messenger that will take all those loose ends out there and reveal the whole secret of God for the rapturing of the church. E ao final da era pentecostal, devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajudar esta noite a lhes mostrar, por aqui, que havemos de receber um mensageiro que tomará todos esses pontos que omitiram lá e revelará o segredo completo de Deus para o arrebatamento da igreja. And then there's coming forth 7 mysterious thunders that's not even written at all. Right. And I believe that through those 7 thunders will be revealed in the last days in order to get the bride together for rapture and faith, because what we got right now, we wouldn't be able to do it. E então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que, através desses 7 trovões, serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Porque, com a que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. There's something we've got to step farther. We can't have enough faith for divine healing hardly. Há algo. Temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. We've got to have enough faith to be changed in a moment and be swept up out of this earth. And we'll find that after a while, the Lord willing, find where it's written. Temos de ter suficiente fé para ser mudados no momento e ser tirados desta terra. E vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor, achar onde isso está escrito. Then all the judgments of these evildoers, I see down through the ages of these seals has been breaking until now the last seal is broken. Então todos os juízos destes malfeitores. Agora veja, no decorrer das eras destes selos, eles têm se aberto até que agora o último selo se abre. And now, as they have been watching in on these seals and just presuming what they were doing, now at the end of the ages, of the church ages, e agora, como estavam observando nestes selos e só presumindo o que eles estavam fazendo, agora, ao final das eras da igreja, all these evildoers take place and head up in the tribulation. All of these evildoers of the 7 seals has been working mysterious in the church. Sucederão todos estes malfeitores e entrarão na tribulação todos estes malfeitores dos 7 selos que têm obrado misteriosamente na igreja. And we'll find out in a minute, it even worked in the name of a church. They call themselves a church. You just see if that isn't right. No wonder I've been so against denomination, not knowing why. E verificaremos num instante que até obraram em nome de uma igreja. Eles se chamam a igreja e veja só se não é isso mesmo. Não é de admirar que eu tenha sido tão contra a denominação, não sabendo por quê. Está vendo? Está vendo? They end up, now it starts back here in a mild form, it keeps getting worse and worse, on down until... Eles terminam. Agora, começa aqui atrás de forma suave e vai ficando cada vez pior, até aqui. And people go right into it, saying, oh yes, this is just fine, but in the last days, these things are made known. And they finally go so bad until they go plumb into the tribulation period. E as pessoas entram direto nisso dizendo, sim, isto está bem. Mas nos últimos dias,
Estas coisas são manifestadas e finalmente pioram tanto que entram direto no período da tribulação. And how can a man say that the bride of Christ goes into the tribulation? I can't understand it. Amen? She's tucked away from the tribulation. If the church has been judged, and they have judged themselves, and have accepted the blood, how can God judge a man that's perfectly, totally sinless? E como pode alguém dizer que a noiva de Cristo entra na tribulação? Não consigo entender. Está vendo? Ela é tirada da tribulação. Se a igreja já foi julgada e eles julgaram a si mesmos e aceitaram o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeita e totalmente sem pecado? You say there's no such a person. Every born-again believer, true believer, is perfectly, absolutely sinless before God. He's not trusting in His words. And the blood of Jesus that his confession is dropped into. The Bible says so. See? He that is born of God does not commit sin, or he cannot sin. Você diz, não existe tal pessoa. Todo crente que nasceu de novo, crente verdadeiro, está perfeita e absolutamente sem pecado diante de Deus. Ele não está confiando em suas obras, no sangue de Jesus no qual sua confissão foi posta. A Bíblia diz que sim, está vendo? Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode pecar. How can you make a man a sinner when the bleach of the blood of Jesus Christ is between him and God that would scatter sin till there be nothing left of it? See? How can that pure blood of Christ ever let a sin pass there? He cannot. Como se pode transformar um homem em pecador quando o cloro do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus? Isso dissiparia o pecado sem restar nada dele. Está vendo? Como pode aquele sangue puro de Cristo deixar um pecado passar por ali? Ele não pode. Jesus said, "Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect." And how could we even start the thought of being perfect? But Jesus required it. And if Jesus required it, He's got to make a way for it. And He has His own blood. Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus. E como poderíamos até começar a pensar em sermos perfeitos? Mas Jesus exigiu isso. E se Jesus exigiu, Ele tem de preparar uma maneira para tal. E Ele preparou seu próprio sangue. Now, reveals all the mysteries that's gone on in the past. Now the thought is, here at the end time, that the mysteries that begin way back long ago, it's come down through the church ages, is to be revealed here at the breaking of the seals, here at the last days, after the time of intercession just about finished, at that time. Agora revela todos os mistérios que se deram no passado. Agora, o pensamento é, aqui no tempo do fim, que os mistérios que tiveram início lá atrás, há muito tempo, e vieram pelas eras da igreja, hão de ser revelados aqui na abertura dos selos. Aqui nos últimos dias, depois que o tempo de intercessão estiver quase terminado. Nesse tempo. Then the judgments wait for those who are in the back. They go on out into that. That is, after the bride has been taken from the scene. Então os juízos esperam por aqueles que estão atrás. Eles seguem para isso. Isso é depois que a noiva tiver sido tirada de cena. Oh, let's just read a scripture. You all like to put on some of the scriptures? Leiamos uma escritura. Vocês gostam de anotar algumas escrituras? Let's take 2 Thessalonians just a moment. And look here just a minute. It's such a beautiful picture here. I like it. Tomemos 2 aos Tessalonicenses só um momento. E olhem aqui só um minuto. É um quadro tão bonito aqui. Eu gosto disto. And let's see. 2 Thessalonians. And I want the second chapter of 2 Thessalonians.
and the 7th verse. Let's see, 2 Thessalonians 2 and 7. I think that's right. Now, I was writing this down, quivering and shaking. E vejamos, sim, 2 aos Tessalonicenses. Eu quero o capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses e o versículo 7. Vejamos, 2 aos Tessalonicenses 2:7, acho que é isso mesmo. Agora, eu estava anotando isto, tremendo bastante. The mystery of iniquity does already work. Only he who letteth will let until he be taken out of the way. O mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Who? He that letteth. See? See, a mystery, the mystery of iniquity. Way back in that very first church age here. Quem? Aquele que resiste. Estão vendo? Vejam, um mistério. O mistério da iniquidade. Bem lá atrás, naquela primeira era da igreja aqui. Here's Paul writing, saying that the mystery of iniquity. What is iniquity? Iniquity is something that you know you ought not to do and you do it anyhow. Aqui é Paulo escrevendo, dizendo isso. O mistério da iniquidade. Que é iniquidade? Iniquidade é algo que você sabe que não deveria fazer e faz mesmo assim. And Paul said there's such in the earth today, workers of iniquity. Oh, we're going to get to let's just read that piece. Let's start up a little farther, the 3rd verse. E Paulo disse que há tal coisa na terra hoje, praticantes de iniquidade. Se vocês... Chegaremos ao... Leamos só aquela parte, só um minuto. Comecemos um pouco mais adiante, o versículo 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that M-A-N, man of sin, be revealed, the son of perdition. Right. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o H-O-M-E-M, homem do pecado, o filho da perdição. Isso mesmo. Who opposes and exalts himself above all that's called God, or that is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God, remitting sin. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, perdoando pecados. Remember you not that when I was yet with you, I told you these things? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? I'd like to sit under some of these teachings. Wouldn't you? Gostaria de ter me sentado um pouco sob o seu ensinamento. Você não gostaria? And now you know what withholdeth that he might be revealed in his time. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Not then, see? Not then, but in his time. See? At the breaking of that seal. We know exactly what it was. Não naquela época, veja. Não naquela época, mas a seu próprio tempo. Veja, na abertura daquele selo. Saberíamos exatamente o que seria. Who is this man of iniquity? Who is this man of sin? This fellow that's a working iniquity. But he be revealed in his time. Quem é este homem da iniquidade? Quem é este homem do pecado, este indivíduo que está praticando iniquidade? Mas em seu próprio tempo seja manifestado. For the mystery of iniquity does already work. Deceivers, you see. Deceiving the people off into something. See? Only he, God, that letteth will let until he, the church, Christ the bride, be taken out of the way, and then shall the wicked one be revealed. Com efeito,
O mistério da iniquidade já opera, enganadores, veja, enganando o povo, fazendo-os entrar em algo, veja. Somente há um Deus, que resiste até que do meio seja tirado, a igreja, Cristo, a noiva. E então será revelado o iníquo. At the breaking of the seal, at his time, Paul said, not in my time, but in the time when he'll be revealed. See? Na abertura do selo, em seu próprio tempo, Paulo disse, não em meu tempo, mas no tempo quando ele for revelado. Está vendo? Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. We're going to get to that after a while. The spirit of his mouth. Watch what that is. Chegaremos a isto dentro em pouco. O assopro da sua boca. Observe o que é isso. And shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the working of Satan. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, Him, a man, whose working is after the working of Satan. Esse, um homem cuja operação é segundo a eficácia de Satanás, With all power and signs and lying wonders, and with all deceivedness of unrighteousness, deceiving people by unrighteousness, in them that perish, not this bride, in them that's looking for such a thing, because they receive not the love of the truth, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, enganando pessoas pela injustiça. Para os que perecem, não está noiva. Para os que estão buscando tal coisa, porque não receberam o amor da verdade, and Christ is the truth, and Christ is the Word, but they've got to have a creed. e Cristo é a verdade, e Cristo é a palavra, mas eles preferiram ter um credo. Está vendo? That they might be saved, and for this cause God has sent them strong delusion, that they should believe a lie. Para se salvarem. E por isso Deus lhes enviou as operações do erro, para que creiam a mentira. It should be translated there as I looked in the lexicon, the lie. Not a lie, the lie. Same one he told Eve. Deveria ser traduzido ali da maneira que vi no léxico. A mentira, não uma mentira. A mentira, a mesma que ele contou a Eva. That they might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Para que sejam julgados os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. What a statement, Mom. After the bride is taken away, then this man of sin will reveal himself. She, the true bride of Christ, has been elected out of every church age. Que declaração! Que coisa! Depois que a noiva for tirada, então este homem do pecado se revelará. Ela, a verdadeira noiva de Cristo, foi eleita de cada era da igreja. Now, the other day I made a statement the bride could go home and you never know anything about it. That's true. Agora, o outro dia eu fiz uma declaração. A noiva poderia ir para seu lar e nunca saberiam nada a respeito. Isso é verdade. Somebody said, well, Brother Branham, that would be a mighty small group. Alguém disse, bem, irmão Branham, esse seria um grupo pequeníssimo. Jesus said, as it was in the days of Noah. You talk to him about it. Wherein 8 souls were saved by water. So shall it be in the coming of the Son of Man. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé,
Agora, falem com ele acerca disto. Vejam. Em que 8 almas se salvaram pela água. Assim será na vinda do Filho do Homem. If they was 800 went in the rapture tonight, you'd never hear a word about it tomorrow, the next day or no other time. Se 800 fossem no arrebatamento esta noite, nunca ouviria uma palavra a esse respeito amanhã, ou no dia seguinte, ou em nenhum outro tempo. They'd be gone, you didn't know nothing about it. It'd just be the same thing. Eles já teriam ido e nunca saberiam nada a respeito. Vejam, seria exatamente a mesma coisa. What am I trying to say? I'm not trying to scare you, wear you. I want you to be on your toes. Be ready, watching every minute. Quit your nonsense. Just get down to business with God, because it's later than you think. Now remember, the true bride. Que estou tentando dizer? Não estou tentando amedrontá-lo, preocupá-lo. Eu quero que você esteja alerta, esteja pronto, vigiando cada minuto. Pare com suas bobagens. Simplesmente comece a tratar seriamente com Deus, porque é mais tarde do que você pensa. Agora, lembre-se, a verdadeira noiva. Now there is a false bride. We get that in Revelation 17. She said, I am a widow and have no need of nothing. You see, sitting up on this scarlet cold beast and so forth, the beast rather. Agora, há uma falsa noiva. Achamos isso em Apocalipse 17. Ela disse, eu sou viúva e de nada tenho falta. Veja, sentada sobre esta besta cor de escarlate e assim por diante. A besta, melhor dizendo. Now, but the true bride will be made up of thousands times thousands of people. But it will be the elect out of every church age. Agora, mas a verdadeira noiva será constituída de milhões de pessoas, mas serão os eleitos de cada era da igreja. Every time a message went forth and the people believed it and accepted it and all the light it was, when they were sealed away until that day of redemption. Toda vez que uma mensagem surgia e o povo cria nela e a aceitava em toda a luz que estava, quando eles foram selados até aquele dia da redenção. Jesus teaches the same thing when he said, the sound come and the seventh watch, that's the last church age. Okay? And said, behold, the bridegroom cometh, go out to meet him. Não ensinou Jesus a mesma coisa quando disse, o som vem na sétima vigília? Essa é a última era da igreja, está vendo? Ele disse, eis o noivo, saí ao seu encontro. Then the sleeping virgin come, rubbed her eyes and said, suppose I ought to have some of that oil too, so maybe you better have some. E então a virgem adormecida veio, esfregou os olhos e disse, acho que devo ter um pouco desse azeite também, assim talvez seja melhor ter um pouco. And the real true bride there said, we just got enough for ourselves. We just got enough to get in ourselves. We can't give you nothing. If you want something, you go pray up. E a noiva genuína e verdadeira ali de pé disse, temos só o suficiente para nós. Temos só o suficiente para nós entrarmos. Não podemos lhes dar nada. Se querem um pouco, vão orar. And while she was gone, the bridegroom come. And in went the bride. And then the remnant there, the ones that were absolutely virgins, the church was left outside. And he said, there will be weeping and wailing and gnashing of teeth. E enquanto ela estava ausente, o noivo veio e a noiva entrou. E então aquele remanescente ali, as que eram absolutamente virtuosas, a igreja, foi deixada do lado de fora. E ele disse, haverá choro e pranto e ranger de dentes. See? Now, that's the elect. And when the sound come, the bridegroom cometh. Then, every one of those that slept down through those ages awaken. Every one. Veja, agora esse é o eleito. E quando o som vier, vem o noivo, então cada um daqueles que dormiram no decorrer daquelas eras despertou, cada um. See, it isn't God as we'd think just go to hunt him out a few thousand people of this age and take them. Veja, não é que Deus, como pensaríamos, simplesmente vai procurar para si uns poucos milhares de pessoas desta era e tomá-las. It's the very elected out of every age.
And that's the reason Christ has to stay on the meter row seat back here as an intercessor until that last one comes in at the last age. É o próprio eleito de cada era. E essa é a razão por que Cristo tem de permanecer no trono de mediação aqui atrás como intercessor até que esse último venha, na última era. And these revelations then of what it has been breaks forth upon the people and they see what's happened. You get it now? All right. E estas revelações, então, do que tem sucedido, se abrem para as pessoas e elas veem o que aconteceu. Estão vendo? Entendem agora? Muito bem. Notice, the rest of the dead church members live not again until 1,000 years has passed. Note, os outros mortos, membros da igreja, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. The church members, the Christians, the church, live not again until the end of the 1,000 years, and then they come forth to stand before the bride. Right. Stand before the king and the queen. Glory. Os membros da igreja, os cristãos, a igreja, não reviveu até o fim dos 1000 anos. E então eles saem para ficar diante da noiva. Isso mesmo, ficar diante do rei e da rainha. Glória! Some church today calls herself the Queen of Heaven. The Queen of Heaven is the selected bride of Christ. And she comes with him. Daniel saw it and said, 10,000 times 10,000 ministered to him. Certa igreja hoje se denomina a Rainha do Céu. A Rainha do Céu é a noiva selecionada de Cristo. E ela vem com ele. Daniel viu isto e disse, milhões de milhões o serviam. Now if you watch the scripture there in Daniel, judgment was set and the books were open. Agora, se você observar a escritura ali em Daniel, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Now remember, when he come with his bride. The wife ministers to her husband. And 10,000 times 10,000s of thousands minister to him. Agora lembre-se, quando ele vier, ele virá com sua noiva. A esposa serve o marido, e milhões de milhões o serviam. Judgment was set, and the books were open, and another book was open, which is the book of life. Not the bride at all. She's done gone up and come back. And standing there in judgment of those generations that refused the gospel message. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o livro da vida. Não a noiva, de modo algum. Ela já subiu e retornou e encontra-se lá em juízo daquelas gerações que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Didn't Jesus say the queen of the south shall rise with this generation in her days of the judgment and will condemn this generation, for she came from the utmost parts of the world to hear the wisdom of Solomon, and a greater than Solomon is here. Não disse Jesus, a rainha do sul se levantará com esta geração em seus dias do juízo e condenará esta geração porque veio dos confins do mundo para ouvir a sabedoria de Salomão? E eis que aqui está quem é maior do que Salomão? There stood the judgment, the queen of Sheba, of the south, stood there in the judgment, and her own testimony, not even a Jew, came up with that generation that was Jews, and they were blind and missed him because they were looking for him, but he comes so simple that they went plumb over the top of it like that. Ali se encontrava o juízo, a rainha de Sabá, do sul, apresentou-se ali no juízo e seu próprio testemunho. Nem mesmo judia se levantou com aquela geração que era judaica
E eles estavam cegos e falharam em vê-lo, porque eles o estavam esperando, mas ele veio de forma tão simples que eles não atentaram para isso assim. And there that great queen humbled herself and come and accepted the message. And she'll stand in the judgment, he said, and condemn that generation. E ali essa grande rainha se humilhou e veio e aceitou a mensagem. E ela se apresentará no juízo, ele disse, e condenará essa geração. I see the three classes always. The book, the dead, were judged out. Another book, the book of life. Them who had their names in the book of life, if your name's in the book of life, it's all right, huh? No, sir. Agora, você vê as três classes, sempre. O livro a partir do qual os mortos foram julgados. Outro livro, o livro da vida, aqueles que tinham os nomes no livro da vida. Dizem, se seu nome está no livro da vida, está tudo bem. Hã? Não, senhor. Look, Judas Iscariot had his name in the book of life. I say that's wrong. Jesus in Matthew 10 gave them power to cast out devils and sent them forth to heal the sick and to cleanse the lepers and raise the dead. And they went out and returned back. Judas right with them. Veja, Judas Iscariotes tinha um nome no livro da vida. Agora você diz que isso está errado? Jesus, em Mateus 10, deu-lhes poder para expulsar demônios e enviou-os a curar os enfermos e a limpar os leprosos e a ressuscitar os mortos. E eles saíram e voltaram, Judas ao lado deles. And they cast out devils and done all kinds of miracles and returned back and said, even the devils is subject unto us. E expulsaram demônios e fizeram todo tipo de milagres. E voltaram e disseram, até os demônios se nos sujeitam. Jesus said, don't rejoice that the devils is subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. And Judas was with them. Jesus disse, não vos alegreis porque se vos sujeitam os demônios, mas alegrai-vos por estar o vosso nome escrito no céu. E Judas estava com eles. But what happened? When it come down to the elected group to go up there at Pentecost and really receive the Holy Spirit, Judas showed his colors. He'd be there in the judgment. Mas que aconteceu? Quando se tratou do grupo eleito subir lá no Pentecostes e realmente receber o Espírito Santo, Judas mostrou quem na realidade era. Ele estará lá no juízo. So the books was open, and the life was open, and every man was judged thus. Now the bride standing there with Christ to judge the world. Assim os livros foram abertos, e um livro, a vida, foi aberto, e todo homem foi julgado deste modo. Agora, a noiva encontra-se lá com Cristo para julgar o mundo. Don't Paul say, dare you, talking to the bride, having any manner of grievance against each other, that you go to the unjust law? Não, o Paulo diz, ousais vós, falando à noiva, tendo algum tipo de queixa uns contra os outros, ir perante a lei injusta? Don't you know the saints shall judge the earth? There you are. The saints is going to judge the earth and take it over. Right. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Está vendo? Aí está. Os santos vão julgar a terra e tomar posse dela. Isso mesmo. Say, how in the world's a little group like that? I don't know how it's going to be done, but he said it's going to be done. So that just settles it as far as I know. Diz, como é que vai um grupinho como esse? Não sei como acontecerá. Mas ele disse que acontecerá, portanto, que eu saiba, isso encerra o assunto. Now, notice the rest of the dead, the church members, live not again until 1,000 years. Agora veja, agora note, os outros mortos, os membros da igreja mortos, não reviveram até os 1000 anos. And then at the 1,000 years, they were gathered, another resurrection come, which is second resurrection, and they were gathered.
E então, nos 1000 anos, eles foram reunidos. Outra ressurreição veio, que é a segunda ressurreição. E eles foram reunidos. And Christ and the church, the bride, not the church, the bride. Christ and the queen, not the church. Christ and the bride stood there, and they were separated like the sheep from the goats. Right? E Cristo e a igreja, a noiva, não a igreja. A noiva, Cristo e a rainha, não a igreja. Cristo e a noiva se apresentaram lá, e eles foram separados como as ovelhas das cabras. Isso mesmo. There's the church members come up. And if they heard the truth and rejected the truth, then what's going to be said when the big thing spread across the canvas when even your own thoughts will be there? What you thought about it. É aí que os membros da igreja aparecem. E se eles ouviram a verdade e rejeitaram a verdade, então o que será dito quando a grande coisa for apresentada na tela, quando até seus próprios pensamentos estarão ali, o que você pensou acerca disto? I go to escaping it right on the canvas of the skies and God's great television. There's your own thoughts rebelling. Your own thoughts will speak against you in that hour. Como você vai escapar disto? E bem ali na tela dos céus e a grande televisão de Deus ali, são seus próprios pensamentos se rebelando. Seus próprios pensamentos falarão contra você naquela hora. So if you speak one thing and think another, you better stop that. Get your thoughts on God. Por isso, se você fala uma coisa e pensa outra, é melhor parar com isso. Ponha seus pensamentos em Deus. Keep them pure and stay right there with it and speak the same thing all the time. Don't say, well, I'll say I believe it, but I'll go find out. You believe it. Amen. Mantenha-os puros e fique firme nessa posição e fale a mesma coisa o tempo todo. Está vendo? Não diga, bem, vou dizer que crerei nisto, mas vou verificar. Creia nisto. Amém. Notice, these types, reason they die out, they go through the purging of trial of the tribulation because they're not actually under the blood. They claim they are, but they're not. Note, estes tipos, a razão por que eles perecem, passam pela purificação do julgamento da tribulação, é porque realmente não estão debaixo do sangue. Eles afirmam que estão, mas não estão. How can they go through a trial to purify them when the bleached blood of Jesus Christ takes every symptom of sin and stuff away from you? And you're already dead, and your life is hid in Him through God and sealed in there by the Holy Ghost. Como eles podem passar por um julgamento para purificá-los quando é aí que o cloro, sangue de Jesus Cristo, tira todo o sintoma de pecado e coisas tais de você? E já estáis mortos, e a vossa vida está escondida nele, através de Deus, e selados ali pelo Espírito Santo. What are you going to be judged for? Where are you going to get your purification? What do you have to be purified from? When you're perfectly in Christ, sinless. All right, what's the judgment for? But it's a sleeping bunch of them people can't make out. Pelo que você será julgado? Onde você vai conseguir sua purificação? Do que você tem de ser purificado quando está perfeitamente em Cristo sem pecado? Como para que é o juízo? Mas é o grupo adormecido, esses é que não conseguem distinguir. Now they haven't done it for years, see? But this is the hour of revelation. See? Being revealed. Just at the coming of the bride, the last winding up, the last things are coming, it's coming to an end, friend, I believe. Agora, eles não fizeram isto por anos, veja, mas esta é a hora da revelação, veja, sendo revelada justamente na vinda da noiva. A conclusão, as últimas coisas estão vindo. Está chegando ao final, amigo, eu creio. When, I don't know. I can't tell you, but anything, I want to live tonight like if it was tonight, I'd be ready. He might come tonight yet, and he might not come for 20 years. I don't know when he'll come.
Quando? Não sei. Eu não posso lhe dizer, mas alguma coisa. Quero viver esta noite como se fosse esta noite. Eu estar preparado. Está vendo? Pode ser que ele venha ainda esta noite e pode ser que não venha por 20 anos. Não sei quando ele virá. But whenever it is, and my life might be over tonight. And then whatever I've done here, it's finished at that hour. I've got to meet him in the judgment the way I went out here. The way the tree leans, that's the way it falls. Mas seja quando for, minha vida pode terminar esta noite. E então, o que quer que eu tenha feito aqui, está terminado nessa hora. Eu tenho de me encontrar com ele no juízo, do modo que me conduzia aqui. A direção em que a árvore se inclina é a direção em que ela cai. Remember, when they went to buy oil, boy say, now wait a minute, Brother Branham, I don't know about that. When they went to buy oil, when they come back, the bride was done gone. And the door was shut, and they knocked and said, let us in, let us in. But they were out in outer darkness. Lembre-se, quando foram comprar azeite, elas... você diz. Agora espere um minuto, irmão Branham. Não tenho certeza disso. Quando elas foram comprar azeite, quando elas voltaram, a noiva se havia ido e a porta estava fechada. E elas bateram e disseram, deixa-nos entrar, deixa-nos entrar. Mas elas estavam fora, nas trevas exteriores. Now, if you want a type of that, now look, in the time of Noah, Jesus said, referred to it. Now, in Noah's time, they went into the ark. Agora, se quer um tipo disso, agora veja. No tempo de Noé, Jesus disse, referiu-se a isto. Agora, no tempo de Noé, eles entraram na arca. But they were carried over during the time of the judgment. But that didn't type Christ's bride. Enoch typed the bride. Mas eles foram levados durante o tempo do juízo, mas isso não tipificou a noiva de Cristo. Enoque tipificou a noiva. Enoch, Noah, went over through the bride, went over through the tribulation period, and suffered and become a drunk and died. Enoque, Noé passou pela noiva, passou pelo período da tribulação e sofreu, e tornou-se bêbado e morreu. But Enoch walked before God for 500 years and had a testimony he pleased God with raptured faith and just started walking right out and went up to the skies and went home without even tasting death. Never died at all. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho de que agradara a Deus com fé de arrebatamento. E simplesmente começou a caminhar e subiu pelos céus e foi para o lar, sem mesmo provar a morte. Nunca morreu de modo algum. That's a type of we which are alive and remain shall not prevent or hinder those same type of people that are asleep. They fell asleep on a kind of a human age in a state of human age. They died back there, but they're not dead. They are sleeping. Amen. Esse é um tipo de nós, os que ficarmos vivos. Não precederemos ou impediremos esse mesmo tipo de pessoas que estão adormecidas, que adormeceram por causa da idade humana, no estado da idade humana. Elas morreram lá atrás, mas não estão mortas. Estão dormindo. Amém! They are asleep, not dead. And the only thing it needs is the bridegroom to wake them. And we which are alive and remain shall not hinder those that's already fell asleep. Estão adormecidas, não mortas. É a única coisa de que necessitam é o noivo acordá-las, sim. E nós que ficamos vivos não impediremos aqueles que já adormeceram. For the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them, and will meet the Lord in the air. Porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e nos encontraremos com o Senhor nos ares. And the rest of the dead lived not for 1,000 years. There you are. They went through the tribulation period. E os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Aí está, eles passaram pelo período da tribulação. What was it? Like Enoch. You know, Noah watched Enoch. For when Enoch come up missing, he knows judgment was at hand. He got the hanging around the ark. Que foi isso? Como Enoque. Você sabe, Noé observava Enoque, porque quando Enoque desapareceu, ele soube que o juízo estava próximo. Ele passou a ficar perto da arca. But Noah didn't go up. He just lifted a little piece off and rode over the tribulations. He was carried through the tribulation period to die the death. See? Mas Noé não subiu. Ele subiu só um pouquinho e passou sobre as tribulações. Ele foi levado a atravessar o período da tribulação para morrer. Está vendo? But Noah was carried through. Mas Noé foi levado a atravessar. Enoch was translated without death. A type of the church being caught up with those who are asleep to meet the Lord in the air, and the rest of the church is carried over into the tribulation period. Can't make nothing else out of it myself. Enoch raptured, no death. Enoque foi trasladado sem morte, um tipo da igreja sendo arrebatada com aqueles que estão adormecidos para se encontrarem com o Senhor nos ares. E o restante da igreja é levada ao período da tribulação. Não consigo entender nada mais disso, eu mesmo. Enoque arrebatado, sem morte. Now, let's start studying a little now. Get down to let's nice keep on that. We never will get into the seal. Agora comecemos a estudar um pouquinho agora, chegar à nossa lição. Se eu ficar só nisso, nunca entraremos neste selo. Now notice. Let's take now because we're going to have along maybe tomorrow night or next night hit a trumpet now and then because the trumpet sounds at the same time the seal. Agora note, tomemos agora porque teremos juntamente, talvez amanhã à noite ou na noite seguinte, de falar sobre uma trombeta de vez em quando, porque a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. É simplesmente a mesma coisa. A era da igreja se abre a simplesmente a mesma coisa. Está vendo? Now, a trumpet always denotes war or otherwise political disturbance. The trumpet does. A political disturbance, and that causes war. Agora, uma trombeta sempre significa guerra, ou, em outras palavras, distúrbio político. A trombeta significa um distúrbio político e isso causa guerra. When you go to get messed in politics, you get them all messed up, like we got it now, look out. War is at hand. But, see, the kingdom still belongs to Satan. He's still got this part in his hand. Quando você começa a entrar em política e a deixá-la toda confusa, como temos hoje, cuidado, guerra está próxima. Mas veja, o reino ainda pertence a Satanás. Ele ainda tem esta parte em sua mão. Because why? It is redeemed by Christ, but he's doing the part of the kinsman redeemer, taking his subject until the last one name is put on that book, has already received it and been sealed away. Now, do you got it? Por quê? Ela está redimida por Cristo, mas ele está fazendo o papel de parente redentor, recebendo os seus súditos até que o último nome seja posto nesse livro. Já tenha recebido isto e sido selado. Agora vocês entendem? Then he comes from his throne, his father's throne, walks forward, takes the book out of God's hand from the throne, and claims his right. The first thing he does is call for his bride. Amen. Então ele vem do seu trono, do trono do seu pai, avança, toma o livro da mão de Deus, do trono, e requer seu direito. A primeira coisa que ele faz é chamar por sua noiva. Amém! Then what does he take? He takes his opponent, Satan, and binds him and casts him into the fire out there with all his following. Então o que ele toma? Ele toma seu oponente, Satanás, e o amarra, e o lança no fogo lá com todos os que o seguiram.
Now remember, it wasn't Russia. No, the Antichrist is a smooth fella. Just watch how smooth he is. He's smart. Yes, sir. Just take the Holy Spirit, only can outdo him. Agora lembre-se, não foi a Rússia. Não. O anticristo é um indivíduo sutil. Observe só quão sutil ele é. Ora, é inteligente. Sim, senhor. Requer só o Espírito Santo, a única coisa que pode sobrepujá-lo. Notice, trumpet means political disturbance, wars. Matthew 24, Jesus spoke of it. He said, you'll hear of wars and rumors of war. See, all the way down through, you remember this, Jesus speaking that. Note, trombetas significam distúrbio político, guerras. Mateus 24, Jesus falou disto. Ele disse, ouvireis de guerras e rumores de guerras, veja, por todo o decorrer. Lembre-se de Jesus falando isso. Wars, rumors, and wars, and rumors, and wars, and come on down to the end. Now that's the trumpet sounding. Guerras, rumores e guerras, e rumores e guerras, e direto até o fim. Agora isso são as trombetas soando. Now when we get on the trumpets, we'll go back there and pick up each one of them wars and show you that they follow them churches. Show you they follow these seals. Wars and rumors of war. But trumpet denotes political disturbance. Agora, quando chegarmos às trombetas, voltaremos lá e pegaremos cada uma daquelas guerras e lhes mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas, lhes mostraremos que elas seguem estes selos. Guerras e rumores de guerra, mas trombeta significa distúrbio político. Whereas seals deals with the religious disturbance. See, a seal is open, a message is dropped. And then the church is always so set up in its own political ways and whatever more, and all of its dignitary. Ao passo que selos tratam como distúrbio religioso. Está vendo? Um selo é aberto, desce uma mensagem, e então a igreja é sempre tão inflexível em seus pareceres e tudo mais, e todos os seus dignitários. And when that real message drops down, that messenger goes forth and he shakes them to pieces. Hey, that's right. It's religious disturbance when a seal's open. That's what's happened. Yeah. E quando essa verdadeira mensagem desce, esse mensageiro sai e o sacode fortemente. Isso mesmo, é distúrbio religioso quando um selo é aberto. Foi isso o que aconteceu. Sim. Yes. They get all at ease in Zion. The church gets all settled down, and we got it all made just like the Church of England. It's all settled down. Eles ficam todos tranquilos em Sião. A igreja fica toda despreocupada e não precisamos nos preocupar. Do mesmo modo que com a igreja da Inglaterra. Eles estavam todos despreocupados. The Catholic Church all settled down, and along come Luther. There's a religious disturbance. Yes, sir. Sure was. A igreja católica toda despreocupada e então veio Lutero. Houve um distúrbio religioso. Sim, senhor. Certamente que houve. Well, the church went on off to Zwingli, and from Zwingli come on down to different ones and to Calvin, and after a while the Anglican church settled down and it was just at ease. Now along come Wesley. Bem, a igreja continuou com Zwinglio, e de Zwinglio ela chegou a diversos deles, e a Calvino, e depois de um tempo a igreja anglicana ficou despreocupada, e estava tranquila, e então veio Wesley. There was a religious disturbance. Right. See, it always denotes a religious disturbance. Houve um distúrbio religioso. Isso mesmo. Veja, sempre significa um distúrbio religioso. Now, the seal. Let's just read it a little bit now. I want to get this read it. I get talking. Agora o selo. Vamos lê-lo um pouquinho agora. Quero tomar isto para assim o lermos. Eu começo a falar, And I saw when the Lamb opened one of the seals. What happened? And I heard as it was a noise of a thunder. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, o que aconteceu? Olhei e ouvi, como em voz de trovão. Oh, how I'd like to dwell on that just a few minutes. Oh, como gostaria de ficar nisso só uns minutos.
I hope now that all the people that know these things and are waiting for the consolation of the Lord will now study real close. And on the tapes also, that you'll think of this. E espero agora que todas as pessoas que sabem estas coisas e estão esperando pela consolação do Senhor, estudem agora com muita atenção. E nas fitas também, que vocês pensem nisso. Holy be all things are possible. Holy be holy be all